Opa, bem-vindo de volta a mais uma aula desse curso de desenvolvimento Android para iniciantes. Nessa aula a gente vai dar uma adiantada um pouco mais. No vídeo passado a gente fez as configurações essenciais para ter a ferramenta de desenvolvimento, no nosso caso o Android Studio. Então se você ainda não viu esse vídeo, é importante você ver esse vídeo, porque você não vai entender essa aula, tá? Então o link na descrição desse vídeo, você pode procurar, você vai encontrar esses primeiros passos para você configurar o seu ambiente. Agora, se você já é um desenvolvedor mais avançado, esse treinamento e esse curso não é para você. Esse curso é para quem está começando do absoluto zero aqui no universo Android. Então, você pode procurar outros vídeos aqui no meu canal do YouTube, tem vídeos mais avançados para você que já domina mais o universo Android, para você que já entende mais. Então vamos lá, o que você vai aprender nessa aula de hoje? Talvez você esteja super empolgado, querendo colocar em prática e já começar a escrever vários aplicativos. Mas antes de fazer tudo isso, você precisa primeiro se familiarizar com a ferramenta de desenvolvimento que você vai trabalhar durante o seu dia a dia. Você precisa se familiarizar com o Android Studio, entender o que é cada painel, como é a estrutura de um projeto Android, o que você precisa alterar, o que você não precisa alterar. Então essa base, esse fundamento é essencial para você começar a criar os seus primeiros aplicativos. Então essa aula é específica para isso, para você entender como é a estrutura de um projeto, como que você manipula e como que você trabalha dentro da ferramenta do Android Studio, tá? Então vamos lá, a primeira parte que a gente pode cobrir da ferramenta em si, tá? São os painéis e os menus principais que a gente tem aqui em cima da própria ferramenta. Então, no vídeo passado a gente fez a instalação, né? A gente conseguiu rodar a primeira versão do nosso aplicativo, clicando aqui no botãozinho de play. Então, é aqui onde você vai realmente executar o seu aplicativo e testar ele de forma no seu emulador ou no seu smartphone. Lembrando, para configurar o emulador e o smartphone também, na aula passada eu falo mais como fazer isso. Outra coisa que a gente tem aqui do lado, né, toda vez que você executa a primeira vez, você vai ter essas opções como Run, para você rodar o aplicativo novamente. Você também tem a opção do Apply Changes em Restart Activity. O que isso quer dizer? Quando você trocar o seu layout, eventualmente mudar o seu texto do seu layout, você não precisa necessariamente reconstruir todo o seu aplicativo, compilá-lo e realmente executar para que ele apareça no seu smartphone. Esse Apply Changes é importante para você conseguir em tempo de execução mesmo, né? Assim que o aplicativo está rodando, você já fazer uma alteração no seu layout e você já vê essa atualização na hora, sem precisar reiniciar o seu aplicativo. Da mesma forma, a gente tem esse Apply Codes, tá? Então, quando você eventualmente modifica algum aspecto lógico do seu código e você muda alguma cor do botão, alguma coisa que você queira mudar a lógica mesmo, esse botão vai servir para isso. E o outro que a gente vai utilizar bastante é o botão de debug, para a gente conseguir identificar eventuais erros que a gente tenha no nosso projeto, alguma falha, algum crash quando o seu app começar a parar. O debug vai ser o seu melhor amigo para você conseguir identificar quais são os eventuais erros que estão acontecendo, né, durante o seu desenvolvimento, onde você errou e o que você pode melhorar no seu projeto. A gente tem o botão de stop e outros dois pontos interessantes que a gente vai conseguir gerenciar é o AVD Manager. No vídeo passado a gente fez isso para a gente conseguir otimizar e criar outros emuladores caso você queira testar em outra versão de smartphone. E você também tem aqui o SDK Manager, tá? A gente vai falar mais do SDK Manager mais para frente, mas em resumo é o gerenciador do seu kit de desenvolvimento de software. Ou seja, quando você quiser gerenciar versões diferentes, quando você quiser baixar atualizações, quando você quiser fazer todo o gerenciamento do seu kit de desenvolvimento aqui do Android, você vai utilizar o SDK Manager para fazer isso. Então vamos dar uma revisão geral dos painéis mais importantes que você precisa dominar, que você precisa para você ficar mais ligado, o que você vai precisar durante a programação. Então o primeiro painel que aparece aqui do lado esquerdo é esse Project, né? Essa abazinha de Project. É aqui onde vai ficar todas as estruturas e códigos fontes que você vai escrever para o seu projeto existir, tá? Aqui embaixo tem um Resource Manager. O próprio nome já diz, é um gerenciador de recursos. Recursos como, por exemplo, imagens, cores do seu aplicativo, layouts que você esteja utilizando, lançadores, aqueles iconezinhos que aparecem aqui. Então, o Resource Manager, você pode acessar ele direto pelo Project, a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas você também pode acessar ele pelo Resource Manager, tá? Todos esses painéis laterais que tem aqui do Android Studio, você pode acessar diretamente com um clique, tá? Ou com teclas de atalho. Se você quiser aprender todas as teclas de atalho e se especializar e ficar bom mesmo no Android Studio,
Tem uma aula avançadíssima, tá? Eu não aconselho você fazer ela agora, nesse exato momento, mas é importante saber que ela está lá, que é do Dominando o Android Studio, né? Então tem uma ferramenta de produtividade para o Android Studio. Um link na descrição desse vídeo também você vai encontrar sobre esse vídeo de produtividade para o Android Studio. Outra ferramenta que a gente vai utilizar, né, outra aba importante é o Logcat. Aqui é onde vai ficar toda a saída de execução do seu aplicativo. Então, quando houver um erro, quando acontecer alguma coisa que você escreveu que não está de acordo, quando o seu aplicativo você quer mostrar uma mensagem diferente, quer ver o que está acontecendo por baixo dos panos ali do código, você vai usar o Logcat para identificar esses pontos, tá? Outra coisa, a gente tem o run, quando a gente realmente executa, a gente pode usar de vez em quando, tá? E são esses painéis mais importantes que você precisa dominar. Você dominando esses painéis, entendendo que você precisa do Logcat, do Project Explorer e do Resource Manager, vai ser mais do que suficiente para você começar o seu projeto, beleza? Então o próximo item é entender o que ele criou, né? Quando a gente criou aquele template inicial, o que o Android Studio fez para a gente? Que tipo de arquivo ele fez e qual estrutura é importante a gente entender para começar a ter essa base sólida durante o desenvolvimento. Então vamos lá, quando você abre o Project Explorer, ele tem uma visão aqui chamada de Android. Então ele vai listar para você todos os arquivos que diz respeito ao seu aplicativo. Mas não são todos os aplicativos e todos os arquivos que estão sendo listados aqui. Não são todos os arquivos que existem lá no seu diretório do seu sistema operacional, lá no seu Windows, no seu Mac ou no seu Linux, tá? Se você clicar aqui e mudar para a visão de Project, você vai ver que ele vai abrir uma série de arquivos, diversos arquivos, e muitos desses arquivos não desrespeitam só o seu aplicativo, desrespeita também a ferramenta Android Studio, como é que ela deve abrir, como ela não deve abrir, enfim, tem bastante coisa que a gente pode explorar aqui na parte de Project, tá? Só para você entender, essa estrutura de Project é a mesma estrutura que está lá no seu explorador, no seu Windows Explorer, na sua pasta do seu computador. Então você pode acessar, navegar para essa pasta, você vai ver que a estrutura é a mesma. Mas o que é importante para a gente é literalmente a visão Android. São os arquivos que diz respeito à criação e desenvolvimento do aplicativo em si. Então tem duas subdivisões aqui, né? Tem a visão app e a subdivisão Gradle Scripts. Tiago, o que são esses dois caras? Então vamos lá. A visão de app é onde fica todos os arquivos, que são basicamente 4 estruturas principais, para que o seu aplicativo funcione, para que ele seja construído, ele seja empacotado e ele seja distribuído lá pelo Google Play. A primeira delas é essa pasta chamada de Manifests. O que é esse Manifests? Dentro de Manifests você vai encontrar um arquivo chamado de Android Manifest .xml. Se você ainda não entende sobre estruturas de XMLs, é importante você entender essa estrutura antes de começar no desenvolvimento Android, mas ela é bem simples. Se você já trabalhou com HTML, a base disso é a mesma, né? Tá? A gente trabalha com o conceito de tags e chave, valor e atributos, tá? Então a gente vai passar e automaticamente você vai entendendo, você vai absorvendo esses conhecimentos sobre estrutura de XML, visto que a gente vai trabalhar bastante com a unidade lógica dinâmica, aqui no caso Kotlin, ou Java, caso você queira utilizar Java também, e a estrutura de XML para a gente mexer nesses recursos, nesses arquivos diferentes de configuração, arquivos que não é da parte lógica do nosso app, não é unidade, vamos dizer assim, de negócio que a gente quer fazer o aplicativo funcionar, é mais parte estática mesmo. Então a gente vai cobrir a parte de XML. Você pode encontrar diversos tutoriais sobre estrutura de XML, mas quando eu for falando aqui para você, eu acredito que você vai entender claramente como que é essa estrutura. Então vamos lá, o que tem dentro do Android Manifest XML e para que ele serve? Se eu pudesse resumir em uma única palavra, o Android Manifest é configuração. Como assim, Thiago? Configuração. Configuração no sentido de como o seu aplicativo vai funcionar. Que tipo de coisas ele vai ter e o que você pode atribuir para que o seu aplicativo funcione de forma diferente. Por exemplo, se você quiser acessar a internet, onde você vai definir que o seu aplicativo precisa acessar a internet? É no Android Manifest. Eu preciso usar o GPS no meu aplicativo. Onde eu vou definir isso? É também no Android Manifest, tá? Eu quero criar uma tela nova. Eu quero criar uma tela de login e uma tela de recuperar senha. A nova tela de recuperar senha. Como que eu defino e digo para o Android que o meu aplicativo agora tem uma nova tela
de recuperar senha, também no Android Manifest. Então o Android Manifest é um arquivo para você conseguir configurar as coisas novas que você venha criar no seu aplicativo e tudo que diz respeito à configuração, tá? Então, olhando aqui grosso modo, o que a gente tem? Todo o arquivo Android Manifest vai começar com a tag de manifest e uma declaração de um namespace XML, onde ele vai conseguir encontrar todas as tags, né, todas as propriedades que diz respeito a esse XML. Então, se você quiser eventualmente abrir, você pode até abrir, mas não faz muito sentido abrir esse arquivo, essa URL aqui, mas é aqui onde você vai ter as definições para que você consiga escrever tudo que você vai configurar no seu aplicativo. Por exemplo, você pode ver que tem uma tag aqui chamada de Android icon e você vai passar uma referência de um ícone para ele. Ele só vai identificar esse Android Icon porque você declarou na tag principal do Android Manifest que você vai conseguir utilizar esses caras, tá? Então, toda vez que você gera um arquivo novo, toda vez que você cria um projeto com o Android Studio, ele já facilita isso para a gente. Ele já cria toda a estrutura base principal. Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso, tá? A gente só precisa entender como ele funciona, o que é aquilo, tá? A parte de package é o pacote do seu aplicativo. No vídeo passado eu falei mais sobre o pacote. Você pode voltar lá para entender melhor sobre package lá dentro, tá? Então, a tag principal que todo projeto Android vai ter, tá, dentro de Manifest, é a tag Application. É aqui onde a gente começa a definir como vai ser configurado o nosso aplicativo. Então, olhando aqui por cima, a gente pode ver que o nosso aplicativo permite backup, então ele está marcado como verdadeiro. Ele tem um ícone lançador que está direcionado de uma forma ou de outra em um outro lugar, a gente vai passar por isso, mas é só para você entender. Ele tem um texto chamado aplicativo, que é o nome dele. Ele tem a referência também para ícones redondos, como no caso está sendo executado aqui aparecendo. Ele tem definições de temas, quais são os temas que ele vai estar utilizando. Você pode definir o seu próprio tema, porque eventualmente lá na frente, se você quiser trocar o tema do seu app, deixar ele com uma cara diferente, você vai conseguir fazer isso também. E tem uma tag importantíssima aqui chamada de Activity, né? Activity vem de atividade, que é um cara que vai gerenciar uma tela ou mais telas específicas. Então, se você tem eventualmente uma tela de login, uma tela de recuperar senha, uma tela de publicações, por exemplo, do Facebook, tá? Você vai ter eventualmente 3 atividades, 3 activities que vão gerenciar essas telas e vão fazer essa tela ser renderizada no celular e ficar dinâmica também, tá? E dentro dessa tag de Activity, que tem o nome dela, a gente vai falar mais sobre dela depois, a gente tem uma chamada de Intent Filter. Aqui é onde a gente diz para ele qual vai ser a primeira tela, ou seja, a primeira atividade que ele vai começar inicializando o seu aplicativo. Por isso que ele tem essa tela, essa tag chamada de Action Main e essa category de Launcher, tá? Então isso aqui é padrão do Android. Toda vez que você quiser especificar, olha, toda vez que o cara clicar no aplicativo e abrir, abra essa atividade. É isso que ele está dizendo para o Android fazer. Então, por isso que esse é um arquivo de configuração. Você está configurando como seu aplicativo vai se comportar quando algum usuário abrir ele pela primeira vez e quando ele for instalado também, tá? Então, essas são as definições que a gente vai utilizar mais para frente. Você não precisa se preocupar com elas agora, o que vai ter, o que a gente pode usar, que tipo de configuração a gente pode usar. É só para você entender que esse arquivo é onde você vai configurar como o seu aplicativo vai se comportar dentro do smartphone, do celular do usuário, beleza? Próxima pasta é a pasta chamada de Java. Por mais que você esteja utilizando linguagem Kotlin para programar, ela ainda vai estar escrito como Java, visto que todo o kit de desenvolvimento Android hoje do SDK ele é feito em Java. Então você pode programar nas duas linguagens. A gente vai começar com Kotlin porque é uma linguagem mais moderna e um pouco mais enxuta para que a gente conseguir avançar aqui no nosso curso para iniciantes, beleza? Então aqui a gente tem 3 subpastas. É aqui onde vai ficar a unidade lógica. É onde você vai começar a programar mesmo as condições que o seu aplicativo deve funcionar. Deve ir para a tela de login, não deve ir para a tela de login, deve dar mensagem de sucesso, mensagem de erro, enfim, tudo que for dinâmico que você for utilizar no seu aplicativo é dentro da pasta Java, onde a gente vai ter o nosso pacote principal que a gente definiu lá no vídeo passado, né, o nosso template inicial, e lá dentro você vai escrever todos os seus códigos. Existem N maneiras de você estruturar esse projeto, tá? Você pode colocar todos os arquivos dentro da pasta package, você pode
separar em outras camadas, enfim, tem vários recursos avançados que eu não vou cobrir nessa aula, tá? Se você quiser ir mais além, quiser ir se aprofundar mesmo nesse conteúdo, é só ver um dos nossos cursos mais avançados que tem, na descrição desse vídeo também você pode encontrar, mas para a gente conseguir sair daqui com o aplicativo já rodando pronto, a gente precisa focar no mais simples primeiro, tá? Então, para eu te mostrar o mais simples, a gente tem 3 pastas, tá? 3 subdivisões de pastas, uma só com o nome do pacote, uma com entre parênteses ali chamada de Android Test e uma só com parênteses chamada de testes. Quais são a diferença desses 3? Os dois de baixo, esses 2 packages de baixo, a gente utiliza para desenvolver testes para testar os nossos códigos. Nossa, Thiago, mas como assim desenvolver testes para testar os nossos códigos? Esse é um conceito bem avançado, tá? Mas só para você entender, quando a gente trabalha num time muito grande e muitas pessoas estão envolvidas no projeto, é importante a gente ter pelo menos, no mínimo, esses testes, esses códigos para testar códigos de outros desenvolvedores, testar os nossos códigos do passado, porque eventualmente eu colocar uma tela nova e quebrar o código passado, eu não preciso necessariamente ficar testando todas as telas novamente. Eu posso ter um código que teste o meu próprio código. Então esse é um conceito bem avançado, só para você ficar ligado. A gente só vai se preocupar com o primeiro aqui, chamado, que não tem nenhuma nomenclatura, né? Não tem nenhum @teste aqui. E dentro dele tem um arquivo chamado de main_activity. Main_activity é a nossa atividade principal, é a atividade que está sendo rodada nesse exato momento pelo aplicativo. E aqui onde a gente vai começar a programar, a gente vai começar a escrever os nossos códigos para realmente colocar elementos na tela e deixar o nosso app dinâmico, escutar eventos de clique em botões e tudo mais, tá? Então aqui onde fica a unidade lógica, tá? Então voltando lá no manifest, lembra que tem uma activity, uma tag activity, com o nome, se você reparar bem, é o nome da nossa main activity. Então eu estou dizendo o seguinte, olha Android, toda vez que o usuário abrir o aplicativo pela primeira vez, procure uma unidade lógica, um código Kotlin chamado de main activity, que vai ser inicializada pela primeira vez, tá? Tiago, eu quero abrir outra tela, eu quero abrir uma segunda tela. Você vai precisar definir uma segunda atividade e a gente vai manipular mais para frente como a gente abre uma segunda tela também, tá? Então esse é a pasta unidade lógica chamada de Java. Depois a gente tem a pasta chamada de Java também, só que entre parênteses está generated. Por que isso aqui, generated? Aqui são arquivos que vão ser gerados automaticamente pelo Android Studio, tá? Então todos os arquivos que estão aqui dentro você não pode mexer, inclusive o próprio Android Studio diz essa nota pra gente. Arquivos dentro da pasta build. Por que está na pasta build e não na pasta generate, dentro da pasta Java? Então aqui é apenas a visão que o Android Studio está te mostrando que tem dentro de um arquivo lá no seu sistema operacional, no seu Windows Explorer. Ele está em outro lugar, lá dentro do Android Studio ele está em outro lugar. Tá? Mas só para contextualizar, ele diz que arquivos dentro dessas pastas, eles não podem ser editados, senão você vai quebrar o seu aplicativo e ele não vai funcionar. Então todas as pastas que tem um generated entre parênteses, você não pode mexer, você não vai codificar elas, elas são geradas pelo próprio Android Studio, pela própria ferramenta, ele vai gerar os arquivos malucos que ele precisa gerar para o seu aplicativo existir, beleza? Próxima pasta é a pasta RES. RES vem uma abreviação de Resources, que significa recursos. Então o próprio nome diz são recursos que você vai utilizar dentro do seu aplicativo. Me dê um exemplo de recursos, Thiago. Então vamos lá, recursos que você pode ter. Vídeos, arquivos MP3, imagens, arquivos de layout, arquivos de estilo, caso você queira fazer um tema diferente, arquivos de fonte, você quer usar uma fonte diferente, Arial, Verdana, uma fonte boladona que você queira utilizar no seu projeto. Então tudo que é recursos, né, tudo que é arquivos de mídia, entre aspas, estáticos que você queira utilizar no seu projeto para deixar o seu aplicativo melhor, para realmente fazer sentido porque você vier a criar, você vai colocar dentro da pasta RES. Então, para separar as coisas, deixar mais organizado, dentro da pasta RES você pode definir subpastas dentro dela. Então, por exemplo, a primeira pasta que a gente tem aqui é a chamada Drawable. O que é Drawable? Drawable vem de desenhável. Então, tudo que é desenhável você vai colocar dentro dessa pasta. Então, por exemplo, ícones você vai estar utilizando aqui dentro dessa pasta, arquivos vetorizados, né? Ou seja, arquivos que vão de uma forma ou de outra desenhar e através de XML uma estrutura, como por exemplo essa grid verde aqui que está sendo desenhada aqui. Então tudo que for desenhos, PNG, arquivos PNG, arquivos XML desenháveis, você vai estar
colocando dentro dessa pasta. Então, entenda esse res drawable como desenhados, tá? Próxima pasta é o layout. Layout é onde a gente vai desenhar a nossa tela, a nossa atividade, que por sinal está escrito Activity Main. Então a nossa Main Activity lá da unidade lógica, que está lá no Java, ele está renderizando esse layout. Ele de uma forma ou de outra está mostrando na tela esse layout que a gente pode eventualmente mudar o texto, desenhar, colocar outros elementos na tela, e a gente vai aprender a fazer isso daqui mais para frente, beleza? Próximo item que a gente tem é o MIP Map. MIP Map são os lançadores. O que são lançadores? São esses íconezinhos que ficam aqui no seu smartphone para você inicializar ele, tá? Então, quando você quiser criar um inicializador diferente, mudar o íconezinho que você queira criar mesmo, é aqui dentro que você vai colocar dentro do MIP Map, tá? Dentro do MIP Map, a gente tem nesse caso tem dois, que é para smartphones que aceitam ícones redondos, como por exemplo esse simulador aceita, e outros quando é mais antigo às vezes não aceita. Então a gente tem essas duas distinções para atender a todos os tipos de smartphones, seja a versão que ele esteja, tá? E depois a gente tem a pasta Values. Values vem de valores, ou seja, tudo que é valor fixo que você utiliza no seu aplicativo você vai colocar dentro de Values. Me dê um exemplo de valores fixos. Nome do aplicativo, textos que você usa dentro do seu próprio app, você pode manter ele aqui dentro de Values. Cores que a gente está utilizando, por exemplo, aqui a gente tem um arquivo de Colors que tem as cores padrões desse aplicativo, que no caso é verde e um rosa, tá? Que é uma cor mais de acentuação para chamar mais atenção. Essas mesmas cores você encontra aqui no Resource Manager, lembrando, a gente também pode acessar pelo Resource Manager. Então, como eu falei no começo da aula, esse Resource Manager ele é nada mais nada menos do que uma referência para as pastas e os arquivos de REST. Então tá aqui o Drawable, o Colors, o Layout, o MIP Map que a gente acabou de falar, tá? Então você pode acessar por lá também, que vai chegar no mesmo lugar. Então a gente tem cores, então tudo que é valores fixos a gente vai definir dentro de Colors, Strings, que são campos de textos fixos, styles, que são estilos que a gente pode mudar no nosso aplicativo. Por exemplo, você vê que a barra superior está uma barra escura, eu posso trocar esse tema para colocar uma barra mais clara, ou posso até tirar essa barra de cima. Então quando a gente quer customizar um tema específico para o app, a gente define aqui da tag de styles, tá? E por último, de novo, a gente tem um res de generated, então são arquivos, recursos que vão ser gerados automaticamente pelo Android Studio, que a gente não pode alterar, senão a gente vai quebrar o nosso aplicativo, tá? Então essas são as estruturas bases para você criar o seu primeiro projeto Android. E eu sei que pode parecer muita coisa agora, a gente vai começar a utilizar de pouquinho em pouquinho esses caras. Primeiro a gente vai aprender a desenhar os elementos na tela, que tipo de coisa a gente pode estar utilizando, para não ter que desenhar pixel por pixel na tela e mostrar um botão, quais são os componentes principais que a gente tem, como botões, campos de textos, formulários, né, para a gente preencher um formulário, por exemplo, imagens, como que a gente adiciona imagens, como a gente escuta esses eventos de touch na tela. Então a gente vai passar por essas etapas mais para frente, mas lembre desses 4 principais pastas, tá? Manifest, Java, REST e o Generated, e a gente também tem a parte de Gradle Scripts, que fica um pouquinho fora do contexto de que você vai editar por mais tempo, né, no seu projeto, seja seus layouts, seja seus unidade lógica. Tem essa pasta chamada de Gradle Scripts. O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem todos os arquivos responsáveis por construir o seu aplicativo. Então a gente tem um Android Manifest que é para definir como ele vai funcionar, para configurar. Vai usar GPS, vai usar internet, vai ter atividade A, atividade B e assim por diante. Já o Gradle Scripts não é para definir a configuração necessariamente, é para definir como você vai construir o seu aplicativo. Por exemplo, imagine o seguinte cenário: você quer fazer o download de imagens e você não quer escrever todos os downloads de imagens, por exemplo, todo o código responsável por baixar uma imagem da internet. Então você pode vir no build.gradle, que é o seu arquivo de configuração de build, por próprio nome já diz, que é de construção, e você pode definir dependências, por exemplo, de terceiros. São arquivos e códigos fontes desenvolvidos por terceiros, por outros programadores ou empresas também, que você pode usar o que eles disponibilizaram gratuitamente para você, e você simplesmente utiliza essas bibliotecas, tá? Então a gente tem várias definições
de como funciona o build.gradle, o que você pode definir. Lembrando, quando a gente criou o nosso template inicial, as versões estão aqui. Você pode visualizar que o Android Studio gerou para a gente automaticamente o número da versão que a gente está utilizando, o mínimo de versão é essencial para que o seu aplicativo funcione, o número de versão que aparece na Google Play e várias outras coisinhas. Então essa pasta aqui geralmente a gente só manipula o build.gradle, os outros arquivos mais avançados, são conceitos muito mais avançados que se eu tentar explicar isso aqui vai mais te confundir do que te clarear a ideia. Mas fique ligado só no build.gradle, talvez a gente utilize ele para colocar uma dependência de um código terceiro que a gente queira utilizar. Às vezes a gente não quer programar tudo do zero, reinventar a roda, então a gente usa dependências para fazer esse tipo de coisa, tá? E em linhas gerais é mais esse e o local properties, onde a gente fica definido o nosso SDK. Então ele tem um caminho aqui onde ele vai entender e encontrar os códigos dos Googlers lá do time do Android. Beleza? Então essa é a estrutura principal que a gente precisa. A ferramenta do Android Studio são esses painéis que a gente precisa ter foco para a gente utilizar. Tá? Todo o resto são avanços que você vai pegando com o tempo, você vai evoluindo. Isso aqui é essencial para a gente começar a programar e criar o nosso primeiro aplicativo. Tá? No próximo vídeo eu vou mostrar sobre o SDK Manager, como que você gerencia outras versões, caso você queira testar no seu Lollipop, no seu KitKat, a sua versão do seu smartphone, ou caso você queira gerenciar para o seu smartphone físico, caso você tenha utilizando, por exemplo, o GLB, e aí você não tem o SDK do GLB para rodar, aí você pode estar baixando a versão do GLB, tá? Para ter o seu aplicativo rodando, não utilizando, por exemplo, o Android 10 que eu estou utilizando nesse exato momento. Tá? Então, se você gostou, clique no gostei, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os próximos vídeos dessa série de vídeos, ou também para você receber qualquer outra dica que eu passar aqui sobre desenvolvimento mobile em geral, beleza? Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço, isso ajuda bastante aqui o canal e a gente continuar produzindo mais vídeos, mais aulas aqui sobre desenvolvimento Android. Beleza? Se você gostou, clique no gostei, deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Confira os links de conteúdos mais avançados, cursos mais completos, também está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.